Fala pessoal, política no café para atualizar você sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje vamos falar de algumas notícias, vamos fazer aí tipo um mix, né, um giro notícias, vamos nos atualizando. Bom, primeira coisa, vamos falar do bloco. Enquanto o governo Lula fala em protagonismo, a verdade é que o Brasil está se isolando e perdendo a guerra econômica aqui mesmo, no bloco do Mercosul, né, na América do Sul. Cada vez mais, pessoal, a Argentina está se tornando a protagonista, a principal, né, aí da América do Sul. O líder de direita, o Milei, está voando baixo lá na Argentina e se aliando aos Estados Unidos cada vez mais. A Argentina e os Estados Unidos, no momento, fecharam um acordo comercial que deixou muita gente por aqui preocupada, viu? Bom, o acordo, você está vendo aí na tela, dá acesso preferencial a carros americanos no mercado argentino. Isso é um golpe direto no Brasil. O setor automotivo, nosso maior exportador para a Argentina, ou seja, mais de 40% das vendas, é quem vai sentir, né? Quem vai ser mais afetado aí por conta desse acordo. Fazer o que, né, pessoal? Isso é a consequência de se aliar à China, à Venezuela e à agenda globalista, né, como um todo. O Brasil está cada dia mais isolado e enfraquecido, enquanto a Argentina, sob o comando de Milei, se aproxima do maior mercado do mundo e consegue as melhores condições para o seu país. Enquanto Lula vira as costas, né, para a América, o dinheiro se move para onde há liberdade. Isso aí é o mínimo, né? É o básico do básico. Agora, assim que eu vi essa notícia, eu lembrei imediatamente da Ford. Vocês lembram que a Ford encerrou as atividades aqui no país em 2021? Na época, né, muita gente criticou, mas agora, com o Brasil perdendo relevância no bloco do Mercosul, com o PT no poder, acabando, né, com o país e com os números piores do que uma pandemia, com acordos, né, como esse que acabamos de ler aqui da Argentina e dos Estados Unidos, a decisão da Ford foi mais que certa, viu? Eu só lanço uma dúvida para vocês, né? Será que a Ford, ela tem informações privilegiadas ou foi apenas uma análise profissional aí e acertada de quem não queria ficar com o prejuízo, né, da incompetência do governo? Fica aí a reflexão, porque hoje em dia parece que a Ford sabia exatamente o que estava por vir, né? Bom, e por falar em negociação bilateral, o governo comemorou que os Estados Unidos retiraram uma tarifa de 10% de diversos países, né? Entre esses países, o Brasil também estava no meio. Virou manchete até, né? Lula venceu Trump, né? Trump recuou e tal. Mas o que não te contam é a verdade completa, né? Essa redução de 10% foi uma medida global. Os Estados Unidos, de forma estratégica, reduziu 10% de tarifa globalmente, né? Em produtos específicos, como café, carne e algumas frutas. Ou seja, não foi uma vitória diplomática, como eles tentam pregar aí, né, do Brasil em cima do Donald Trump. Foi uma regra nova dos Estados Unidos para o mundo, relacionada a tarifas, né? E o pior, os 40% de tarifa ainda estão valendo em cima dos produtos brasileiros. É por isso que entidades e exportadores estão em alerta. A retirada parcial existiu, realmente ela existiu, mas é totalmente insuficiente. O café, por exemplo, que é um dos nossos maiores produtos, teve uma situação piorada, né? Muita gente concorda que nessa situação atual piorou. Com a tarifa global reduzida, nossos concorrentes ganharam mais fôlego e o Brasil continua sufocado pelos 40% aí que restam. Agora, quero ver como que vão fazer, né, para retirar esses 40% aí, se a diplomacia é tão boa quanto dizem, né? A verdade é que o governo Lula está tentando enganar a população mais uma vez aí, né, com esses 10% a menos de tarifa, enquanto o agro é estrangulado pelos 40% que sobraram. E o Brasil está só pagando o preço por sua ideologia. Essa é a fatura de ter uma política externa que ataca os Estados Unidos o tempo inteiro. Quem conhece a política externa do país, a política externa da esquerda, percebe que o Brasil vive atacando os Estados Unidos o tempo inteiro e de graça. E abraça ditaduras, né? O agro e o exportador brasileiro acabam pagando a conta da birra ideológica do PT. Bom, pessoal, e por falar em ditaduras, né?
Lula e o PT não param de nos envergonhar, né, no cenário internacional. Enquanto o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, impõe sanções a Nicolás Maduro, o governo brasileiro faz o papel de advogado de defesa do ditador venezuelano, né? E não é apenas vergonhosa, ela nos coloca do lado errado da história. E é por isso que, enquanto o Brasil se omite ou apoia, os Estados Unidos agem para proteger o seu povo e o nosso hemisfério. Os Estados Unidos, quando ele faz uma ação, ele não está apenas protegendo, é claro que primeiramente, né, principalmente, ele vai proteger o povo dos Estados Unidos, mas também ele está em busca de proteger todo o hemisfério aqui do Mercosul, principalmente de narcotraficantes. O governo Trump acaba de ordenar a Operação Lança do Sul, né? Southern Spear, liderada pelo Comando Militar do Sul. A missão, pessoal, é clara e direta: defender a pátria americana, remover narcoterroristas do hemisfério e proteger a nação das drogas que estão matando o povo, né? Que estão entrando lá nos Estados Unidos. Essa é a diferença entre um líder que se preocupa com a segurança de sua nação e um governo que se alia a quem patrocina o caos, né? Enquanto Lula dá as mãos a Maduro, que usa o tráfico para financiar sua ditadura, Trump bota as Forças Armadas para trabalhar. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América. E se o Brasil não fizer o trabalho, meu amigo, de defender sua fronteira e de ficar do lado certo da coisa, o xerife do norte vai acabar fazendo. Até porque o xerifão não está para brincadeira, hein, pessoal? A BBC pediu desculpas públicas a Trump por ter editado propositalmente uma fala dele sobre o 6 de janeiro. Eles cortaram trechos da fala dele e editaram para fazê-lo parecer culpado. E agora tiveram que voltar atrás. E isso só prova o seguinte, só prova que a grande imprensa não está atrás da verdade. Ela está atrás da perseguição política contra os conservadores no mundo todo. Mas a BBC, apesar de se desculpar, né? Você pode ver aí na matéria que se recusa a pagar a indenização bilionária que o Trump pediu. O jornalismo ataca, mas foge da conta. E teve, pessoal, também, ao meu ver, a vitória mais importante de Trump internamente. Ou seja, a vitória mais importante que ele teve lá dentro dos Estados Unidos, que foi a aprovação da Câmara, né? A Câmara aprovou o acordo para encerrar o shutdown, a paralisação do governo que durou mais de 40 dias, pessoal. Foi o shutdown mais longo da história e o sistema deu como certa a derrota de Trump, né? Estava atrapalhando muito os planos dele, os planos da direita, mas ele negociou, não desistiu e acabou vencendo. A esquerda tentou usar a paralisação para acusá-lo de incompetência e essa era uma preocupação verdadeira da direita no mundo, mas ele saiu por cima. Aí por aqui o governo também quer sair por cima, né? Mas só quando esconde do povo o que está acontecendo. Estou falando do caso do ex-ministro Silvio Almeida, do Lula, né? Ex-ministro de Lula. A Polícia Federal, pessoal, indiciou o ex-ministro do PT, Silvio Almeida, em um inquérito que trata de importunação sexual. Esse caso veio à tona, mas a velocidade e a cobertura da grande mídia e da justiça são totalmente diferentes do que vemos quando o assunto é qualquer figura da direita. Imagina só se fosse um ex-ministro de Bolsonaro, indiciado pela PF em um escândalo como esse ou qualquer outro parecido. Qual seria o tamanho da capa do jornal? Ai, ai. O assunto estaria na mídia 24 horas por dia, pessoal. Mas como é do PT, o assunto é tratado com silêncio, quase que não tocam no assunto. Essa é a prova de que a justiça aqui no Brasil e a mídia têm dois pesos e duas medidas e agem em conjunto com o governo para formar a opinião pública. Agilidade máxima e escândalo na manchete para perseguir a oposição. E silêncio, compadre, ou até mesmo um silêncio de cúmplice para proteger os aliados do governo. Bom, e para encerrar aí, né, as notícias, vazou um e-mail que indica que Lula teve contato com o bilionário Jeffrey Epstein, criminoso sexual global. É bastante conhecido aí, é uma figura que conhece todo mundo, tem contato com todo mundo. Essa ligação teria sido intermediada por um escritor que é totalmente alinhado à esquerda.
O e-mail do próprio Epstein diz o seguinte: Tansky me ligou com o Lula da prisão. Que mundo, que coisa absurda. É claro que a SECOM do governo negou a informação, né? Disse que a ligação nunca aconteceu. Mas aí eu te pergunto, em quem você confia mais? Quem você acredita? No e-mail do bilionário de Wall Street, que tem ligação com praticamente todo mundo, ou na SECOM do PT? A esquerda brasileira já defende ditadores e narcotraficantes. Já está conectada aos tentáculos da elite global mais obscura e imoral que existe. E essa ligação aí, junto ao Epstein, é mais uma prova disso. Bom, e aqui vem o ponto mais crucial, né? O mesmo sistema que nega o contato de Lula com o Epstein distorce as informações para enganar você e acabar incriminando aí o Bolsonaro. Os e-mails do Epstein também citam, né, Jair Bolsonaro com a frase Bolsonaro is the real deal. Bolsonaro é o cara, sério de verdade. Seria mais ou menos isso, né? A grande mídia tentou utilizar essa frase para ligar Bolsonaro ao escândalo de forma suja. Mas no contexto eleitoral de 2018, o real deal não é um elogio de amizade ou de caráter. É uma constatação fria de que Bolsonaro não era um figurante, mas sim um candidato sério, com chances reais de vencer. Ou seja, é um player para valer. Uma pessoa que está ali, não está simplesmente de passagem. Veio para ficar, veio para ganhar. É isso que ele quis dizer com essa frase. A mídia usa real deal para insinuar elogios a Bolsonaro, mas nega que Tusk ligou Lula a Epstein. Essa é a diferença, meu amigo. A justiça e a mídia seletivas tentam te enganar o tempo todo com narrativas e tradições falsas para proteger os amigos e derrubar os inimigos. Bom, pessoal, são os assuntos que eu queria comentar aqui com vocês hoje. Notícias rápidas aí do que está acontecendo semanalmente. Comenta aqui embaixo o que é que você acha disso tudo. Qual notícia que foi passada aqui foi a melhor para você ou a pior, dependendo do seu ponto de vista, pode comentar. A gente vai conversando. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem por dentro do que está acontecendo, se puder. E se puder também, apoie o canal se inscrevendo e curtindo. Política no Café, porque o Brasil merece acordar. Até a próxima xícara, pessoal.